Olá, vamos dar continuação às aulas de estimação por intervalos de confiança, mas agora vamos falar dos casos em que temos duas populações. Ou seja, vamos falar dos casos em que nós queremos comparar médias ou proporções de duas populações. Então, temos aqui três tipos de situações, ou vamos abordar três tipos de situações, que é a comparação de médias populacionais para o caso de duas amostras dependentes, ou seja, as duas amostras constituem indivíduos do mesmo grupo, mas as medições são feitas em duas situações diferentes, do tipo um antes e um depois, ou antes e depois de um certo acontecimento, tratamento. Também vamos falar das médias amostrais para o caso de amostras independentes, ou seja, quando queremos comparar dois grupos independentes um do outro. E finalmente vamos falar de intervalos de confiança para diferença de duas proporções populacionais. Então, primeiro vamos falar das amostras dependentes. Isso aqui vamos falar de intervalo de confiança da diferença de médias de duas populações que são normais. Ou seja, logo do princípio assumimos que as populações são normais. E as amostras são emparelhadas. Aqui, emparelhada significa dependentes. Então, aqui vamos testar a média de duas populações relacionadas em que as medições são repetidas. Ou seja, temos situação de um antes e depois. Ou seja, as medições são feitas antes e depois dos indivíduos da população ou da amostra serem submetidos a um certo tratamento. Então, para tal, iremos usar a diferença entre pares de valores. Por exemplo, essa diferença será representada por DI, que será igual a XI menos YI. XI aqui representa o valor para o indivíduo I antes do tratamento, YI representa o valor para o mesmo indivíduo I depois do tratamento. A vantagem de usar essa diferença é que eliminamos a variação entre os indivíduos. Mas, mais uma vez, devemos ter em conta esse pressuposto. É que as duas populações são normalmente distribuídas. Então, DI, mais uma vez, é a iésima diferença emparelhada. Emparelhada por quê? Porque é a diferença entre dois valores do mesmo indivíduo, antes e depois do tratamento. E depois de computar o DI, vamos computar o D bar, ou vamos calcular o D bar, que será o somatório dos valores DI dividido por N. O D bar dá-nos uma estimativa pontual para a média populacional. E o respectivo desvio padrão é dado por SD igual a raiz quadrada do quadrado de somatório, do somatório dos quadrados da diferença entre DI e D barra dividido por N menos 1, onde N representa o número de pares emparelhados na amostra. E o intervalo de confiança para essa diferença das médias é dado por D barra, que é a estimativa da diferença média na população, mais ou menos T com N menos 1 graus de liberdade, alfa sobre 2, ou seja, aqui T é o valor retirado da tabela T student com N menos 1 graus de liberdade e área à direita correspondente a alfa sobre 2. Então, vezes o desvio padrão sobre a raiz quadrada de N. A margem de erro é dada por T de N menos 1 alfa sobre 2 vezes desvio padrão dividido por raiz quadrada de N. Então, aqui, recordemos que a forma geral de intervalo de confiança é a estatística
ou a estimativa amostral, mais ou menos a margem de erro. Então aqui a nossa estimativa é D barra. Então esta parte corresponde à margem de erro. Então mais uma vez o valor T n-1 alfa sobre 2 é o valor da dispersão T-student com n-1 graus de liberdade, ou seja, é o valor para o qual a probabilidade de T para n-1 graus de liberdade ser maior que o valor em causa, que é T n-1 alfa sobre 2 é igual a alfa sobre 2. No final da apresentação, iremos explicar de uma forma melhor como consultar a tabela da distribuição T-student. Então, agora vamos considerar o seguinte exemplo. 6 pessoas se inscreveram para um programa de perda de peso. Então, você coletou os seguintes dados. Então, temos aqui o código das pessoas. Temos o peso antes e o peso depois. Aqui o peso antes é o peso da pessoa antes de se inscrever ao programa, ou antes de fazer o programa. E o depois é o peso da mesma pessoa após o programa. Por exemplo, para o indivíduo 3, antes de submeter ao programa, tinha um peso de 157, mas depois passou a ter um peso de 150. Então, aqui na última coluna temos o valor de DI, que é a diferença entre o peso depois e o peso antes, ou o peso antes e o peso depois. Aqui não faz muita diferença. Se calculamos o antes menos o depois, ou o depois menos o antes. Então temos aqui as diferenças, cujo somatório dá 42, logo a diferença média é igual a 7. E o desvio padrão correspondente é de 4,82, que será a raiz quadrada do quadrado da diferença 11 menos 7 ao quadrado, mais 10 menos 7 ao quadrado, menos 2 menos 7 ao quadrado, 10 menos 7 ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado. Então, somamos tudo isso e dividimos por 5. E a raiz quadrada vai dar 4,82. Então, vamos testar se o programa tem algum efeito ou teve algum efeito ou não. Ou em outras palavras, vamos testar se há diferença entre os pesos depois e antes. Então, para tal, vamos usar o nível de significância de 95%, cujo valor correspondente para 5 graus de liberdade é de 2,751. Então, o intervalo de confiança a 95% seria 7, que é o valor de D, mais ou menos T de n-1 alfa sobre 2, que temos 2,571, vezes 4,82, que é o desvio padrão, sobre raiz quadrada de 6, onde o 6 é o nosso n. Então, o intervalo de confiança para 1000, que é a diferença média antes e depois, é de parte de menos 1,94 a 12,06. Então, como o intervalo contém zero, então não podemos estar 95% confiante, tendo em conta os dados que o programa de perda de peso ajuda as pessoas a perderem o peso. Por quê? Se contém zero, senão é que em algum momento essa verdadeira diferença pode ser igual a zero, o que significa que não há diferença de peso, ou seja, o programa não conduz a uma redução de peso significativa. Em outras palavras, podemos interpretar da seguinte forma: pode-se afirmar com 95% de confiança que a verdadeira diferença dos pesos antes e depois do programa de dieta está entre menos 1,94 e 12,06 kg.
A seguir, vamos falar da diferença de duas médias para o caso de amostras independentes. Então, mais uma vez aqui, vamos assumir que as duas populações são normais. Agora, a diferença com o caso anterior é que as amostras são independentes, já não são amostras emparelhadas. Então, o objetivo é construir um intervalo de confiança para a diferença entre duas médias populacionais, μx menos μy. Aqui as amostras são independentes porque as fontes de dados não são relacionadas. Ou seja, a amostra selecionada de uma população não tem nenhum efeito na amostra selecionada na outra população. E a estimativa pontual da diferença entre as duas médias, a amostragem é x barra menos μ barra. Ao passo que μx menos μy é a diferença que nós queremos estimar. Ou seja, esta aqui é a diferença entre os parâmetros populacionais. Então, para o caso de amostras independentes, temos aqui, vamos falar de três situações diferentes. Primeiro, vamos falar da situação em que conhecemos os desvios padrões ou as variâncias das duas populações. Ou seja, sigma ao quadrado de x e sigma ao quadrado de y são conhecidas. E para esse tipo de intervalo de confiança, vamos usar um valor crítico z de alfa sobre 2. Ou seja, vamos recorrer à distribuição normal. Depois falaremos dos casos em que as variâncias ou desvios padrões não são conhecidos. Então, vamos abordar os dois casos. O primeiro caso, vamos assumir que os desvios padrões não são conhecidos, mas são iguais. E no outro caso, vamos assumir que não são conhecidos e são diferentes. E para tal, vamos recorrer à distribuição t-student. Então, primeiro, o caso em que as variâncias populacionais são conhecidas. Quais são os pressupostos? Vamos assumir que as amostras são aleatórias e independentes. Ambas populações têm distribuição normal e as variâncias das populações são conhecidas. Então, como vamos formar um intervalo de confiança? Quando nós conhecemos o desvio padrão da população X e da população Y, e as duas populações são normais, então a variância da diferença x barra menos μ barra é dada por sigma ao quadrado de x barra menos μ barra igual a sigma ao quadrado de x sobre n mais sigma ao quadrado de y sobre n de y. Então aqui sigma ao quadrado de x representa a variância da população, o grupo X, e nx representa o tamanho da amostra para esse grupo. Assim, de forma homóloga ou similar, sigma ao quadrado de y representa a variância para o grupo y e ny representa o tamanho da amostra para esse grupo. Nesse caso, a variável aleatória z, que é igual a x barra menos μ barra menos a diferença entre μ de x e μ de y dividido pelo desvio padrão conjunto da estimativa, que é raiz quadrada de sigma ao quadrado de x sobre n mais sigma ao quadrado de y sobre n tem distribuição normal padrão. E se tem distribuição normal padrão, então o intervalo de confiança para a diferença entre μ de x e μ de y será a diferença entre x barra e μ barra, que são as médias amostrais, mais ou menos o z de alfa sobre 2, que vai depender do nível de confiança, 1 menos alfa, vezes a raiz quadrada de sigma ao quadrado de x sobre n de x mais sigma ao quadrado de y sobre n de y. Agora,
Para o caso em que os desvios padrões ou as variâncias populacionais são desconhecidas. Mas primeiro vamos assumir que são desconhecidas, mas são iguais. Ou seja, sigma ao quadrado de x é igual a sigma ao quadrado de y. Mas nós não conhecemos, apenas sabemos que são iguais. Quais são os pressupostos? Mais uma vez, as amostras são aleatórias e independentes. Ambas populações normais. E as variâncias são desconhecidas, mas iguais. Então, para esse caso, vamos ter de formar estimativas intervalares. Assumimos igualdade das variâncias populacionais. Então, nesse caso, usam-se as duas variâncias amostrais e são agrupadas para estimar o desvio padrão populacional. Ou seja, não conhecemos as variâncias populacionais, ou desvio padrões populacionais. Então, vamos usar as variâncias amostrais de forma a estimarmos o desvio padrão populacional sigma. E usaremos um valor t da tabela t-student com nx mais ny menos 2 graus de liberdade. E como é que nós achamos a estimativa de sigma? Então, para estimar sigma, vamos ter de estimar primeiro a variância combinada, que seria S ao quadrado. Aqui o P significa combinada, é para representar que a variância é combinada ou partilhada. Então, a variância combinada seria o tamanho da amostra do grupo X menos 1 vezes a sua variância mais o tamanho da amostra do grupo Y menos 1 vezes a sua variância dividido pelo somatório dos tamanhos das duas amostras menos 2. Então, S ao quadrado de P seria a estimativa da variância populacional. O intervalo de confiança para a diferença entre μ1 e μ2 será a diferença entre as médias de x e as médias de y, nesse caso médias amostrais, ou a diferença das estimativas amostrais, mais ou menos t com nx mais ny menos 2 graus de liberdade, vezes alfa sobre 2, aliás, com alfa sobre 2, não, vezes raiz quadrada de sp ao quadrado sobre nx mais sp ao quadrado sobre ny. Lembre-se, s ao quadrado de p representa a variância amostral combinada. Temos aqui a fórmula. Ok. Exemplo. Para o caso em que usamos a variância combinada, ou seja, para o caso, um exemplo de um caso em que as amostras são independentes, não conhecemos os desvios padrões ou as variâncias das populações, mas assumem-se iguais. Então, pretende-se testar a velocidade de duas unidades centrais de processamento de computador. Construa um intervalo de confiança para a diferença nas velocidades das unidades centrais de processamento. Então, para tal, foram coletados os seguintes dados sobre a velocidade em MHz. Ok, temos aqui para a população X. Então, para a população X, foram feitos 17 testes, ou seja, o tamanho da amostra é 17, e a média da velocidade de processamento foi de 3004 MHz, com desvio padrão de 74. Ao passo que, para o processador Y, foram feitos 14 testes que conduziram a uma média de 2538 MHz e um desvio padrão de 56. Então, assuma-se que ambas populações são normais, com variâncias iguais. Ou
Aqui não temos nenhuma informação sobre a variância populacional, mas assumimos que são iguais, são desconhecidas, mas iguais. E um nível de confiança de 95%. Então, já que não conhecemos as variâncias populacionais, mas assumimos que são iguais, então vamos ter de calcular a variância combinada. Aqui em inglês chama-se pooled variance. Então, temos aqui a fórmula, só temos que substituir o tamanho da amostra do grupo X é 17, o grupo Y 14. Temos aqui as suas médias e os desvios padrões. Então, teríamos 17 menos 1, que é o tamanho, 17 é o tamanho da amostra de X, vezes 74 ao quadrado. 74 é o desvio padrão do grupo X, mais 14 menos 1, onde 14 é o tamanho da amostra de Y, vezes o quadrado do seu desvio padrão, que é 56, sobre 17 menos 1 mais 14 menos 1. Isto vai dar 4.427,03. E o valor de t para o intervalo a 95% de confiança é 2,045. Isso assumindo que temos 29 graus de liberdade, que seria 17 mais 14 menos 2. Então, o intervalo de confiança seria 3.004 menos 2.538, que são as médias de x e de y, mais ou menos o valor de t, que é 2,054, vezes a raiz quadrada de 4.427,03, que é o valor da variância combinada, sobre 17, mais o valor da variância combinada sobre 14. 17 e 14 são tamanhos da amostra de x e de y. Então, teríamos 416,69, limite inferior do intervalo dessa diferença, e 515,31, que seria o limite superior. Isso significa que estamos 95% confiantes que a verdadeira diferença das velocidades médias nas unidades centrais de processamento está entre 416,69 e 515,31 MHz. Agora vamos para os casos em que não conhecemos as variâncias populacionais, mas elas assumem-se diferentes, ou sabemos que elas são diferentes. Então, aqui os pressupostos é que as amostras são aleatórias e independentes, ambas populações normais, e as variâncias populacionais não são conhecidas, ou são diferentes. Elas não são conhecidas e são diferentes. O caso anterior não eram conhecidas, mas eram assumidas iguais. Agora, vamos assumir diferentes. Então, para este caso, vamos usar um valor, para formar o intervalo de confiança, vamos usar um valor t com v graus de liberdade, onde o valor de v será encontrado a partir desta fórmula. Então, v será igual à razão entre o quadrado da soma das razões de sx ao quadrado, ou s ao quadrado de x sobre n de x, mais s ao quadrado de y sobre n de y. Aqui, s ao quadrado de x e s ao quadrado de y representam as variâncias de x, amostrais de x e de y. Que vamos fazer desvio padrão de x ao quadrado mais desvio padrão de y ao quadrado, sobre o quadrado de s ao quadrado de x sobre n de x, dividido por n de x menos 1, mais s ao quadrado de y dividido por n de y, tudo isto elevado a 2, dividido por n de y menos 1. Aqui, lembra-se, n de x e n de y representam os tamanhos das amostras de y e de x. Então, o intervalo de confiança seria x
barra menos μ barra, mais ou menos T, que é o valor na tabela de student, com V graus de liberdade, aqui temos a fórmula de V, alfa sobre 2. Alfa sobre 2 é a área à direita do valor de T, com 29, elas com V graus de liberdade. Então, vezes raiz quadrada de S ao quadrado de X sobre N de X, mais S ao quadrado de Y sobre N de Y. Ok, para terminar, vamos falar do intervalo de confiança para a diferença de duas proporções populacionais. Para tal, vamos assumir que as populações ou as amostras são grandes. Então, o objetivo é construir um intervalo de confiança para a diferença entre Px e Py, em que Px e Py são proporções populacionais. Então, o pressuposto aqui é que as duas amostras são grandes. Ou seja, temos pelo menos 30 observações em cada amostra. Então, vamos assumir que temos pelo menos 30 observações para cada uma das amostras. A estimativa pontual para essa diferença Px e Py é dada por Px chapéu menos Py chapéu. Px chapéu representa a proporção na amostra X e Py chapéu representa a proporção do fenômeno estudado na amostra Y. Então, para esse caso, a variável aleatória Z igual a diferença entre Px chapéu e Py chapéu menos a diferença entre Px e Py, que são as proporções populacionais, dividido por raiz quadrada de Px chapéu vezes 1 menos Px chapéu sobre Nx, mais Py chapéu vezes 1 menos Py chapéu sobre Ny, tem distribuição aproximadamente normal. E os limites de confiança para a diferença Px e Py são Px chapéu menos Py chapéu, mais ou menos o Z de alfa sobre 2, que é o score Z da distribuição normal padrão, vezes a raiz quadrada da estimativa da variância populacional desta diferença. Exemplo. Construa um intervalo a 90% de confiança para a diferença entre a proporção de homens e a proporção de mulheres que têm ensino superior, ou entre a proporção de homens e mulheres com ensino superior. Então, para tal, foram recolhidas duas amostras aleatórias. A primeira amostra aleatória mostrou que era constituída por 50 homens e mostrou que 26 tinham nível superior. E outra amostra aleatória era de 50 mulheres e mostrou que, elas 40 mulheres, e mostrou que 28 dessas 40 mulheres tinham nível superior. Então, queremos formar um intervalo de confiança para a diferença entre as proporções nessas duas populações, ou seja, entre a diferença entre a percentagem de homens e a percentagem de mulheres com nível superior. Então, a proporção na amostra de homens, ou a proporção de homens na amostra com nível superior, será dada por 26 dividido por 50. 26 é o número de homens com nível superior, de um total de 50, então temos 0,52. E para as mulheres, 28 sobre 40, teríamos 0,70. E a estimativa da variância de desvio padrão conjunto dessas duas proporções seria dada por 0,52 vezes 0,48,
que é a proporção amostral de x vezes 1 menos essa proporção amostral dividido por 50, que é o tamanho da amostra x, temos aqui o tamanho da amostra, mais 0,70, que é a proporção de mulheres, vezes 0,30, que é 1 menos a proporção de mulheres, dividido pelo tamanho da amostra de mulheres. Isso vai dar 0,1012. E para 90% de confiança, o valor Z de alfa sobre 2 é de 1,645 na tabela da distribuição normal. Então, o intervalo de confiança seria dado por 0,52 menos 0,70, que é a diferença das proporções nas amostras, mais ou menos 1,645 vezes 0,1012. Então, teríamos que a verdadeira diferença entre a proporção de homens com nível superior e de mulheres com nível superior nas populações está entre menos 0,3465 e menos 0,0136. Então, conforme podemos ver, este intervalo não contém zero. Os limites são negativos, não é que não contém zero. Então, dado que o intervalo não contém zero, então estamos 90% confiantes que as duas proporções não são iguais. Por se fossem iguais, então, ou se em algum momento essas proporções fossem iguais, então o intervalo havia de conter zero. Mas esse intervalo não contém zero, parte de menos 0,3465 até menos 0,0135. Em outras palavras, podemos afirmar com 90% de confiança que a verdadeira diferença entre as proporções de homens e mulheres com nível superior na população está entre menos 34,65 e 1,35%. Então, por fim, temos aqui um extrato da tabela da distribuição T-Student. Então, esta tabela, ou no meio da tabela, os valores que nós temos aqui representam os valores de T, correspondentes a graus de liberdade que estão na coluna à esquerda, e o valor de alfa sobre 2 à direita, que é esta área à direita. Então, os valores de alfa sobre 2 estão na primeira linha. Por exemplo, se nós tivermos 18 graus de liberdade e o nível de confiança for de 95%, senão aqui alfa sobre 2 seria 0,025. Então temos aqui 0,025 para 18 graus de liberdade, então o valor de T seria 2,101. Para 90%, então o 1 menos alfa havia de dar 0,9, aliás, 0,1 melhor, logo, aliás, 1 menos alfa dá 0,9 sim, logo o alfa dá 0,1 e o alfa sobre 2 0,05, então a área direta seria 0,05. Com 10 graus de liberdade, por exemplo, teríamos 1,812. Então, podemos terminar por aqui. Na sessão seguinte, vamos falar de testes de hipótese, para o caso de uma única população.